Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nesta sessão do dia 1 de julho de 2024. Ausente o vereador Tiago Brunet. Em aprovação as atas número 4.362, de 15 de 4 de 2024, 4.363, de 16 de 4 de 2024, 4.364, de 22 de 4 de 2024 e 4.365, de 23 de 4 de 2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que faça a leitura e proceda à leitura do expediente da secretaria. Boa noite a todos. Expediente de 1º de julho de 2024. Ofício Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Ofício 122, resposta ao pedido de informação 58 de 2024. Ofício 126, resposta ao pedido de informação 57 de 2024. Ofício da Associação Farroupilhense Pró Saúde, número 67 de 2024. Resposta ao pedido número 347 de 2024. Comunicado. A Escola Municipal Santa Cruz informa a nova data do jantar dançante em comemoração ao centenário da escola, que foi transferido em virtude dos eventos climáticos. Nova data, 20 de julho de 2024. Horário, 17h30. Celebração eucarística na Paróquia Santa Cruz de Nova Milano. Às 19 horas, iniciará o protocolo festivo no Salão da Comunidade e, em seguida, jantar de comemoração. Os ingressos são limitados e estão à venda na Secretaria da Escola. Não haverá venda de ingressos no dia. Pedidos de informação. De autoria do vereador Juliano Baumgarten. O número 67, solicitando o esclarecimento sobre o Centro Dia para Idosos. O pedido número 169, que solicita relatório de recursos recebidos no ano de 2023. O assunto referente ao pedido 70, solicita conteúdos do processo SEI número 0025948/2023, dígito 72. Pedidos de informação de autoria do vereador Roque Severini. Número 168, solicita informações sobre a empresa Ecofar. Pedido de providência de autoria do vereador Gilberto do Amarante. O número 168, que fala sobre drenagem na Rua da República. O 169, que fala sobre a drenagem na Rua Ângelo Bartelli. Pedido de providência de autoria do vereador Juliano Baumgarten. O número 170 fala sobre a limpeza do bairro América. O 171, construção de ponte na comunidade de São João, terceiro distrito. O 124, ele fala sobre a manutenção ou pavimentação na rua Carazinho. O 174 de 2024, o assunto é alargamento de curva na rua Lucindo Lodge. O número 175 de 2024, ele fala sobre a recolocação de paralelepípedos na rua Natal João Sesca. E o pedido de providência de autoria do vereador Roque Severini, que é o número 172, que fala sobre melhorias na estrada para a antiga Fazenda Esperança em Nova Sardenha. Presidente, esse era o expediente do dia 1º de julho. Muito obrigado, vereador Felipe Maioli.
e passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça o uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, vereadores, vereadoras e todos aqueles que estão ouvindo através das redes sociais em suas casas, os nossos representantes aqui nesta casa. E quero dizer que eu venho até a tribuna hoje para falar um pouco da desobstrução que foi feito nas vias turísticas aqui de nossa cidade. O nosso executivo municipal, de certa forma, ele sempre, por mais que a oposição seja em menor número, ele acaba sempre atendendo os vereadores que iniciam esse apelo, esse pedido, esta invocação da comunidade junto a essa casa legislativa, e depois o nosso executivo, não sei se observa o erro feito, neste caso, há mais de 50 dias, então libera e desobstrui, ou então ele acaba fazendo aquilo que os vereadores, de certa forma, invocam a comunidade, em outros momentos o comércio, outros momentos outras comunidades. Exemplo da própria Pedro Grandene, que era para ser feito lá, gastado 3 milhões, 15 milhões, e se gastou 3 milhões. É claro que poderíamos utilizar destes 12 milhões, muito bem trabalhado, através dos vereadores, desses vereadores, os vereadores de oposição, e comprado por alguns vereadores da situação, bem dito isso também. Aí é resultado de uma sobra desta obra de 12 milhões, que com certeza se investiu em outras tantas ruas, pode ter sido investido na Vêneto, na Domênico Fim, em outras pavimentações asfálticas, porque nenhuma obra feita pelo governo atual envoltou tanto dinheiro como envoltaria na Pedro Grandene. Outras tantas demandas que, por luta de vereadores, depois, como já relatei, de um passar de mágica, se muda o protocolo e se muda o caminho trilhado pelo prefeito. Pelas próprias máquinas que estavam para ser vendidas na Ecofar, que seria naqueles dias, foi retirado na noite seguinte, que os vereadores levantaram a questão, e aí foi desfeita, foi retirado aqueles equipamentos que estava para vender. Mas será que era engano? O equipamento que foi pago R$600 mil, vender por um pouco mais de 80. Mas eu acho que foi um equívoco. Aí os vereadores acordaram o prefeito e ele reviu o processo. Tem algumas questões que foi colocado na mídia, por exemplo, o melhor asfalto. Farroupilha foi premiado como o melhor asfalto dessa gestão, mas como assim, gente? O asfalto está se desmanchando. São José, por falta de drenagem, aí vocês e nós todos, vereadores, podemos buscar junto às empresas que fizeram essas pavimentações, pois essas drenagens não estavam no projeto. E se estavam com o diâmetro muito menor que requer aquela passagem de água. Vêneto, já é a terceira vez que estão fazendo aquela pavimentação, uma obra que foi inaugurada em outubro. Armando Tonello, uma obra nova, passem lá,
É no centro da cidade, basta uma chuva, não dessas últimas chuvas, qualquer chuva torrenciais, que alaga toda aquela rua e, com certeza, quando tiver casas construídas, porque ali não tem ainda, as casas sofrerão alagamentos. Lembrando aqui, há tantas pavimentações feitas aqui em nossa cidade, recém-feitas, bocas de lobo que não recebem água, a água vai circular eternamente pelo meio da pavimentação, e outra, obras que custaram caro, e que e eu concordo com a atual gestão, que seria uma obra para não se movimentar mais, não mexer naquela obra para os próximos anos, porque foi retirado o calçamento, foi retirado o paralelepípedo, mas aí não foi feito drenagem, né? Não estava no projeto a drenagem adequada, e hoje apresenta, como os próprios moradores citaram, que se aquela boca de lobo que lá tem, ou lá está, precisasse beber água, ela morria de sede. E o pior, eu estive lá, até trouxe foto, não pus hoje. Eles refizeram pela terceira vez a drenagem, em alguns trechos, e que esta drenagem está menos de 30 centímetros da superfície da pavimentação asfáltica. Ou seja, logo vai dar problema de novo. Por quê? E outra, em vez da drenagem, geralmente ela tem um declínio para a parte central do asfalto. Essa drenagem está ao contrário, a água tem que subir. Então tem uns absurdos que não tem explicação. Tenho certeza que os técnicos da prefeitura não fizeram aquilo lá, porque senão não estava daquele jeito. E aí vem me dizer que o asfalto premiado? Mas, gente, mas aonde? Cedo sim, vereador Juliano. Uma parte é o vereador Juliano Balgarten. Obrigado pela parte, vereador Amarante. Está funcionando? Obrigado pela parte, vereador Amarante. É o asfalto aspirina. Colocou em água, dissolve. Inclusive na Vêneto eles arrumaram, eles picotearam um pouco onde que não fizeram a drenagem, mas logo na entrada não consertaram. O buraco está pequeno e está aumentando. Então não foi feito drenagem, foi feito oco, tem problema. Já foi falado, mas está esperando estragar. E as ações, elas são até durar uma chuva. Aqui no Trevo da Benoite, cada vez que chove, abre o buraco. Vai lá, bota um saco de asfalto frio. Chove, ou seja, dinheiro público mal usado, e assim vai. Hoje eu conversava com um taxista na cidade, e ele me disse assim: vereador, tu tem que cobrar, que nós temos os buracos amigos da cidade. Foi esse o termo que ele me usou. Por quê? Eles persistem, eles são resilientes. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado pela parte, vereador Juliano. Ângelo Bartelli, aquela drenagem que foi até falado nessa Casa Legislativa, nessa Câmara de Vereadores, há uns 4 meses atrás, que seria uma obra de começo, meio e fim, que ia ser feito de forma rápida. Sim, foi feito. Mas quando chegou na parte da drenagem, os moradores trancaram a obra porque não aceitaram e não aceitariam que fosse pavimentada de asfalto na frente de suas propriedades sem fazer a drenagem. E lá estão fazendo hoje. Porém, tem uma questão que na próxima reunião eu vou trazer e colocar no nosso telão para relembrar, porque ali passa um rio que está entre as casas, na frente entre a Rua Ângelo Bartelli e a Avenida Santa Rita. E hoje, fazendo aquela pavimentação, poderia aliviar aquela drenagem, retirando parte desse escoamento que desce pela empresa Biamar e colocar na Alexandre Bartelli, mas não o fizeram e não o farão. Eles só vão fazer exatamente onde os moradores não aceitaram a fazer a pavimentação sem fazer a drenagem. Eu até questionei o secretário numa reunião, lá no bairro Nova Vicenza, me disse que sim, que foi redimensionado, que os técnicos... Gente, mas eles não ligaram, porque essa obra ali tem um pouco de rocha.
custaria um pouco caro para isso. Não o fizeram, ou seja, não estamos fazendo obra com a preocupação com a população, que essa obra traga, seja um bem durável para longo tempo, e sim para mostrar a obra, para pintar a obra. A gente entende que uma drenagem não tem como fazer pintura, ele fica escondido embaixo da terra, mas tem que saber que se nós estamos pensando, planejando para uma cidade, é dessa forma que tem que fazer. É um bem durável para todos, inclusive pensando na cidade. E não resolver a sua parte de merchandising, marketing, porque até, às vezes eu fico curioso, quanto nós estamos gastando nesta administração em merchandising, em marketing, em divulgação, porque se é uma coisa, é uma obra que está sendo faraônica, que está sendo assim, sem limite, e a melhor obra do nosso executivo é o merchandising. Será que o merchandising faz ganhar uma eleição? Se o povo daqui a pouco não está ligado, mas o nosso povo de Farroupilha está ligado, sim, no que está acontecendo em nosso município. Não, eu acredito que não ganha uma eleição só com o merchandising. Tem que ser propositivo. Foi dito também pelo nosso executivo municipal que foi investido 50 milhões, vereadores, 50 milhões em obras no nosso interior. Beleza. 40 milhões foi feito de empréstimo, que nós até aprovamos nessa casa, que outros gestores irão pagar. E os 10 milhões, será que ele está contando que, com o investimento que os agricultores fizeram da brita graduada, que é isso que dá mais ou menos 10 milhões? Será que ele está botando na conta da prefeitura? Porque os 40 milhões ele já colocou na sua conta, que os outros prefeitos vão pagar. Será que ele colocou também 10 milhões, que é o investimento da brita graduada, que nós nessa casa aqui muito defendemos, que fosse alcançado ou pago pelo município os outros 50% e só cobrasse do morador 50% da brita graduada? Porque se vai pensar, a atual gestão não investiu nada, vereadores. Não investiu, porque pegou tudo empréstimo. E eu acho que ele está colocando esses 10 milhões, porque no final vai ter que fechar as contas, né? Os 10 milhões que ele está colocando é de recurso dos próprios moradores. Aí eu digo sempre, como eu já disse outras vezes aqui nessa casa, através do marketing, a gente constrói uma obra, vereador Juliano, que a gente esteve lá, ali no bairro Santo Antônio, de 30 metros de comprimento, por 18, que é a rua, largura de 18 metros, como uma obra vendeu, meu Deus, quantos dias na espaço, nas mídias em geral aqui de nossa cidade, dizendo que aquela obra era uma obra, parecia que de 30 quilômetros, mas é assim que se vende no marketing. E às vezes, se nós deixar passar batido, é o que todos entendem, uma obra de 30 metros ser vendida como se fosse 30 quilômetros. E aquela divulgação imensa, é mais uma obra. Mais uma obra que, de repente, qualquer morador faz em sua esquina, que é o tamanho de um terreno, de um lote, 30 por 15, 15 de frente, 30 de lado. E ainda sem contar mais os 9 metros que é da rua. Então, dá 39 não, porque tem mais 9, 18, mais 9. Daria 40 metros. Essa é uma obra que no dia a dia os moradores fazem em frente da sua propriedade. Claro que eu vejo dessa forma, um pouco até com tristeza, de ver a forma que tanto se divulga. Parece que aqui é tudo maravilha. Pois é, a gente viu aí por um período todo o nosso setor turístico ser parado por nosso executivo municipal. Só teve um ponto turístico que não parou em nossa cidade. Um único, que em nenhum momento parou.
Então, isso é cuidar dos seus negócios, é olhar para o seu umbigo, é divulgar aquilo que lhe convém para proporcionar e usar-se do executivo, do próprio prefeito, a exemplo de outros momentos que nós vivemos para a inauguração do próprio espaço. Muito obrigado. Obrigado, vereador Amarante. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar a todos. Gostaria de, inicialmente, dizer que na quarta-feira, agora no próximo dia 3, nós teremos uma audiência pública aqui nessa casa que tratará do problema das estradas do interior. As estradas que estão em condições difíceis para os nossos agricultores. Terá, então, nessa ocasião, um momento para nós debatermos esse assunto. Portanto, na próxima quarta-feira, às 19 horas, aqui nesta casa. A outra questão que eu gostaria de também comentar aqui é que nós temos uma situação de uma compra de uma patrola, feita pelo edital de pregão eletrônico pregão eletrônico 8 de 2021. É importante a gente recuperar essa data. Por quê? Veja bem, o prefeito ganhou as eleições e assumiu a prefeitura em janeiro de 2021. Em 22/2 de 2021 já tinha o edital para a compra de uma patrola. Uma coisa que meio que é anormal. Você ganhar o governo e já comprar uma patrola. Segundo ele, é uma patrola grande para atender as demandas do interior. E é até um pouco irônico, né? Porque o comentário que se tem é que o interior nunca esteve tão abandonado como está agora. E não é por causa das enchentes. Bem antes das enchentes, nós temos um governo que patrolou as estradas depois da colheita da safra da uva. Historicamente, agricultores que entendem disso sabem que a safra da uva precisa fazer o patrulhamento das estradas antes dela acontecer e não depois. Mas, tirando essa questão da data, que é um pouco estranha, você ganhar uma eleição e já comprar uma patrola, chama a atenção que essa patrola foi comprada sem ter valor de referência. Valor de referência é aquele que se faz para atender uma necessidade do edital. Porque quando tu vai comprar um produto, tu precisa saber mais ou menos quanto que ele custa. Porque senão alguém vai te vender um produto que ele pode estar fora do preço de mercado. E aí, se você não tem os 3 orçamentos mínimos de referência, você não sabe se está fora ou está dentro. Inclusive, pode ser um preço vil, pode ser um preço abaixo do preço de mercado, que depois o fornecedor não tem condições de entregar. Então, não teve termo de referência e não teve nem os 3 orçamentos. O edital foi publicado no dia 22 de fevereiro de 2021 e a abertura foi no dia 5 de março de 2021. Então, pouco depois de ter publicado o edital, já teve abertura. E teve uma impugnação desse edital, no dia 2 de março de 2021. Foi julgado essa impugnação no dia 12 de março de 2021 e homologado a compra no dia 16 de março de 2021. Eu quero ser um pouco didático aqui para vocês entenderem que eu não estou fazendo nenhuma acusação aqui. Eu estou só fazendo uma observação, mas eu gostaria de comparar com o pregão eletrônico 23 de 2023, de 3 de março de 2023. E aí, senhoras e senhores, eu quero fazer a seguinte observação. Os 2 editais é da mesma administração. A administração Feltrin e Jonas, edital
número 8 de 2021, Administração Feltrin e Jonas, edital 23/2023. Compras do que, vereadora Eleonora? Compras de máquinas, dos dois. Compra de máquinas dos dois. Sim. Então, doutora, só para prestar atenção no assunto, doutoras, por gentileza, dia 8 de o edital 8/2021 foi para a compra de uma patrola. O edital 23/2023 foi para a compra de um trator de esteira, uma escavadeira hidráulica, um rompedor, uma reta escavadeira, um caminhão toco e um caminhão caçamba. Neste edital de 2023, vejam a diferença, teve 2 impugnações, questionando sobre o motor de fabricação nacional, e os pedidos foram atendidos. Ou seja, quem impugnou teve os seus pedidos atendidos. Mudaram o termo para motor nacional, ou de marca do fabricante, ou do grupo do fabricante. E nesse pregão, quem fez a análise dessas impugnações? Por isso que é bem interessante e é bom, sabe por quê? Porque a gente pode orientar o governo para tomar cuidado disso, porque alguém no governo pode estar fazendo alguma coisa errada aqui. Então, o pregão desse 2023, pregão 23 de 2023, foi julgado, analisado pelo setor técnico da prefeitura, setor das compras. Analisaram a impugnação e chegaram à conclusão que, de fato, tinha problemas e mudaram o edital, mudaram o termo de referência e tudo. Voltando aqui para o pregão 8/2021. O que a prefeitura citou aqui como importantes referências para constar no fornecedor? Queria que a marca fosse nacional, tivesse no mínimo 195 HP, no mínimo 7 velocidades à frente e no mínimo 4 a ré, entre outras. Vou ficar nessas 3 aqui. Bom, passado isso, a gente buscou uma comparação desses equipamentos para ver quem que poderia fornecer essas características que a prefeitura estava exigindo em edital. Chegamos aqui que temos 6 marcas. 6 marcas. Caterpillar, Komatsu, New Holland, Sany, Longgong e John Deere. Essas 6 marcas, a Caterpillar, ela tem 8 marcha à frente e 6 a ré. Não é isso que a prefeitura está pedindo, né? A prefeitura pedia 4 marcha ré. Então essa já está fora. A da Komatsu preenche integralmente o que a prefeitura pediu. A da New Holland não preenche, porque ela tem 6 marcha à frente e 3 a ré. A da Sany, ela também não preenche, porque ela não tem aqui as marchas também à frente, ela só tem 5. A da Liugong, ela tem 6 marchas à frente e 3 a ré. E a da John Deere tem 8 marchas à frente e 8 a ré. Ou seja, a única que preenche é a Komatsu. Única. Estranhamente que é a mesma marca daquela que compraram em 2010, que agora tem a delação premiada do Ministério Público e estão respondendo. Mesma marca, 2 meses depois já estava vendendo patrola para a Prefeitura Municipal de Farroupilha. Eles fizeram uma impugnação, teve uma empresa que fez uma impugnação aqui, chama-se Priori Group, que é da Bertinato Máquinas. Uma empresa tem representação em Porto Alegre. E eles questionam esses itens aqui e dizem o seguinte, conforme pesquisa do mercado realizada, as características são mínimas e há diversos fornecedores. Aliás, essa aqui a prefeitura fala nesses 3 itens. Mas a resposta aqui, o questionamento da empresa, é que há somente uma marca que fornece essas características. Nenhuma das outras 6 fornecem. 5, né, fornece, 6 com a Komatsu. E a única que preencheu o edital foi a Komatsu. Então, a empresa impugnou isso e disse, olha, isso aqui está direcionada. Está direcionada para uma marca porque as demais não conseguem produzir essas características. Então, ela está direcionada para a marca Komatsu. E, de fato, a sua manifestação aqui chegou na Prefeitura Municipal e, estranhamente, não foi o setor técnico da Prefeitura quem fez a
defesa da marca. Quem fez a defesa da marca foi o secretário de Desenvolvimento Rural, Fernando Silvestrin. Então, não foi um técnico do setor de compras, do setor de licitações, como foi nesse pregão 23 de 2023. Vocês entendem que tem algo errado aqui? Por que não foi encaminhado a impugnação da empresa para o setor de licitação da prefeitura fazer a contestação da impugnação que foi oferecida? Não. Foi feito por um secretário municipal, ou seja, um agente cargo de confiança do prefeito municipal. Isso é um pouco estranho. Nós vamos preparar um material disso e vamos encaminhar para que seja analisado isso. Nós não tínhamos conhecimento dessa situação, senão já teríamos levantado antes, com certeza. Tomamos conhecimento há poucos dias atrás, por uma denúncia que nos chegou, que aqui poderia ter alguma ilegalidade. Então, não é aqui uma denúncia, é apenas uma constatação de que foram usadas medidas diferentes para as mesmas compras. Edital 8 de 2021, compra de patrola. Única empresa que participou, Komatsu. Única empresa que tem essas características que a prefeitura exigiu, Komatsu. Teve uma impugnação. Quem fez a defesa, a contestação dessa impugnação? Um secretário municipal do prefeito. Edital 23/2023, compra de máquinas pesadas, tratores, escavadeiras, retroescavadeiras, caminhões. Teve impugnações. Quem fez a contestação da impugnação? Setor técnico da prefeitura. Aceitou as impugnações, mudou o edital. O edital 8/2021, anterior a este, quem fez a contestação da impugnação? Secretário municipal. Não atendeu o pedido da empresa concorrente. Teve concorrente na licitação? Não teve. Quem ganhou? Komatsu. Quem é a Komatsu? A mesma que teve problema em 2010, que estão respondendo por meio da delação premiada. Que época foi comprada? Aberto, indicado, lançado o edital em fevereiro, pouquinhos dias depois que o prefeito ganhou as eleições. É muito estranho. É muito estranho. Eu cedo uma parte ao vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano. Obrigado pela parte, vereador Roque. Muito estranho mesmo. Tem rolo. Não tem outra palavra que não dá para descrever. Tem rolo. E sabe, vereador Roque, o prefeito disse na Rádio Espaço, no sábado de meio-dia, que ele não tem conhecimento. Ele vive em Nárnia, né? Ou se faz de salame. Fica se fazendo, né? Porque não tem outra explicação. Como que ele não sabe? Ele era o vice-prefeito, o atual vice-prefeito era o secretário de Finanças e as pessoas estão dentro do gabinete. Tem um que é presidente do ProSaúde, que gesta toda a saúde básica. Tem o conselheiro político, que é o subsecretário de administração, Ariel Suárcico, o presidente do MDB de Farroupilha. Como é que ele não sabe? Deixa de ser dissimulado, prefeito. Deus está vendo, está feio, hein? O senhor quer dar uma de bom moço, quer pregar moralidade, o senhor quer falar tanto na questão da espiritualidade, ó, o homem lá de cima não gosta que mente, e assim, mentir na cara dura, né? Obrigado pela parte, vereador. Então, senhor presidente, só para concluir esses minutos que me faltam, quero dizer que nós estamos chegando aqui numa pré-campanha eleitoral. Muitos de nós aqui vão ser candidatos a vereador. Saudar o vereador Tiago Brunet, que tem, pelo menos, afirmado, e acho que é pré-candidato a vice-prefeito. Quero te dizer o seguinte, que a gente deseja sorte. Nós vamos estar em campos opostos, mas sorte, firmeza e fazer o bom debate. O debate democrático, o debate que todos nós esperamos. Nós temos os nossos pré-candidatos, que é o Pedroso e a Glória. Me parece que teremos aí o Jonas, atual vice-prefeito, como pré-candidato a prefeito, o Tiago Brunet como pré-candidato a vice. Parece que também terá uma outra chapa do pré-candidato Dário, né? Não sei se já escolheu a sua vice ou não, mas bom debate.
teremos certamente. Farroupilha é grande, Farroupilha precisa do bom debate e Farroupilha precisa conhecer as propostas de cada um. Então, eu creio que nós vamos ter um momento importante para isso e que cada um dê o seu melhor. Sorte a todos e bom debate a todos nós. Obrigado. Obrigado, vereador Roque. E convido o Partido Republicanos para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Liberal PL para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador PC. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, pessoal presente, os funcionários da casa, a imprensa hoje que está meio ausente, né? Final de semana foi um final de semana meio ruim, eu tive meio de acamado aí, não pude comparecer em muitas ações que o governo municipal fez, mas fiquei sabendo por meio das gravações e do pessoal que lá estava, que foi muito emocionante ver as inaugurações que tem, né? O que foi prometido está sendo cumprido, de maneira de repente mais superficial, mas estão acontecendo. São várias praças inauguradas, asfalto, tudo coisa com bons argumentos e com boa visão do pessoal que estão agradecendo muito esse executivo. Então, isso aí é uma coisa positiva para nós. É claro que isso aí, esse montão de obras, esse montão de ações que o executivo está fazendo causa algum rumores, digamos assim, alguma intranquilidade, porque é um momento de véspera política, véspera de uma campanha, e cada um quer puxar para o seu lado, né? Então, eu acho que isso é visível, não tem o que fazer. Cada um vai tentar argumentar aquilo que se acha mais prudente. Mas as obras estão aí, estão acontecendo, estamos trabalhando. Devagarinho nós vamos chegar lá, porque foi um momento difícil, muita chuva, muita coisa ruim, mas agora nós estamos buscando atender o público, o pessoal da melhor maneira. E estamos conseguindo. A gente já está vendo, notando aí nas ruas, aí o pessoal comentando, já falando das obras, falando das coisas que estão melhorando. Isso deixa a gente muito feliz, pastor Davi. Deixa a gente muito gratificante, porque a gente passou por uns momentos difíceis, o senhor sabe disso, né? E agora a gente tem assim, dá até mais ânimo na gente. Vai causar alguma estranheza em alguém, vai causar alguém vai dizer, vai querer desqualificar o trabalho. Mas é normal isso aí, isso é bom, é um debate político, e o debate político tem que ser assim mesmo. Cada um puxando para o seu. Então, eu vejo com bons olhos isso aí. Eu acho que tudo que nós estamos fazendo, nós, digamos, o executivo aí, está vindo a acalentar aquilo que a comunidade queria, que a comunidade desejava. Quem que não deseja ter uma boa praça no seu bairro, para suas crianças, seus netos, né? Quem não deseja ter uma rua de asfalto para poder ir e voltar com mais segurança, até com mais tranquilidade? Todo mundo, né? Isso era um anseio da população e está sendo cumprido. Aos poucos está sendo cumprido. E não é propaganda política, isso aí é trabalhos que vinham levando lá para cá e chegou no momento de fazer. Não só na cidade, como no interior também. Eu vou bastante para o interior, eu converso com o pessoal já está mudando o conceito dele, já está vendo. Basta ver a alegria do pessoal aí dessa rua que estão abrindo aqui na 7 de setembro. Sei que foi um ato desesperador das turmas, do pessoal, dos agricultores, e com razão, até apoiado com alguns vereadores, né? Mas não eram todos.
era uma minoria, que também tem seus direitos, não vão deixar de ter os seus direitos. Então, eu vejo a satisfação das pessoas lá, já conversando com a gente, mandando mensagem, agradecendo, e não deixando de ver também, não estão olhando só o nosso... É bom ressaltar aqui que não estão vendo só a situação, estão vendo a oposição também com bons olhos. Que isso foi uma coisa que não precisava nem chegar a esse ponto. Não chegava a chegar a esse determinado momento de chegar quase aos extremos para poder abrir uma via, para poder fazer uma coisa mais, nem que fosse paliativo, que está sendo agora. Só que assim, tem muita gente lá que está agradecendo, e agradecendo de duas formas. Primeiro, porque diz que não fizeram parte da manifestação. Não tem nada a ver, isso é democrático. E outro porque estão satisfeitos. Que estão podendo ir para o seu trabalho, voltar, tendo passagem. Claro que vai demorar um pouquinho para ter totalmente uma segurança, mas estão fazendo. E isso é muito bom, né? Quero aqui também agradecer aí os moradores lá do São Roque, bairro São Roque, que eu acho que entre nós aqui, eu acho que tem bastante gente que conhece esse bairro, né? Esse bairro é bem antiguíssimo, Farroupilha, eu acho que é um dos mais velhos de Farroupilha, se eu não me engano. Isso, antiga Coab. E alguns moradores me chamaram lá final de semana para conversar sobre uma praça para eles. Porque é o bairro que não tem praça, não tem posto de saúde, até porque não tem áreas disponíveis. Ele é um bairro pequeno, veio tudo com uma Coab, veio tudo. Então é assim, ó. E eu falei para eles, no que eu podia falar, o cara não tem muito que argumentar, que eu ia levar ao executivo essa palavra deles, para nós vermos o que podemos fazer, de repente adquirir uma área de terra, uns terrenos aí, para ser colocado uma praça lá para eles. E eu já levei para o prefeito isso aí. Então, eu estou esperando uma resposta para ver o que ele vai dizer, de repente vão ter que se reunir, fazer audiência, sei lá como é que funciona esse trâmite legal aí. Mas eu fiquei muito feliz por eles terem me chamado lá. E quero tranquilizar eles, dizer que a gente vai lutar. Não só eu, como os outros vereadores também vão lutar certamente, que quem que não quer ver as coisas acontecer no bairro, né? As crianças brincando. Então, eu quero agradecer a eles por eles terem me chamado lá e dizer a eles que o que depender de mim eu vou lutar bastante, e com o apoio dos senhores e do executivo, alguma solução a gente vai fazer. De repente não seja imediata, mas vamos tentar trazer. Tá? Quero dizer também, presidente, que eu estive lá na comunidade de São José. São José. Aqui não é o São José aqui embaixo, tem dois São José. Tem o São José aqui embaixo que o pessoal está trabalhando lá. Mas teve o São José lá, linha Palmeiros, que sai por dentro de um antigo britador, acho que tinha lá, não sei o que é. Aí... É isso aí. Beleza, muito obrigado, Amarante. Então, é assim, ó, que as ruas a gente está precária lá, cara. E eu já passei para o executivo para ver o que nós nós podemos tomar de decisão lá para dar uma amenizada. Né? Tem poucos moradores lá, claro, mas tem gente que passa, tem ônibus, tem micro escolar, tem tudo, né? Então eu já passei para eles para ver o que a gente pode fazer. Ele já passou para o secretário e está tudo na obra. Daí eu vi aqui o vereador Amarante, meu amigo, falar asfalto premiado. Perfeito, vereador Amarante, isso existe. Existe aqui em Farroupilha. Fazia horas que não existia, né? Fazia tempo, né? Está existindo esses asfaltos premiados. Por quê? Porque os serviços estão feitos. O pessoal está fazendo. Eles estão fazendo. Então, o que tem que voltar atrás, volta. Se for preciso voltar atrás, que nem voltar na Pedro Grandrene, vão voltar com certeza e vão fazer o que tem que ser feito. Vai ser corrigido, qualquer coisa que estiver errado vai ser corrigido e vai ser feito na medida possível. Foi muito bom esse prêmio, que vem, esse prêmio ele dá um destaque a mais para a nossa cidade, para o nosso município, e principalmente para as pessoas da linha de frente, que ali estão brigando para ter o seu espaço e a sua comunidade bem vista. Eu acho que isso tudo é viável, eu acho que tudo é
tudo é bom para o município, é bom para a comunidade, é bom para a população e principalmente para nós. Para nós que estamos aí na linha de frente do município, né? Para nós poder se encontrar numa festa com o pessoal e o pessoal dizer que bom lá, ficou legal lá. Gostei, demorou, mas veio. Não interessa quanto demorou, quanto tempo demorou, portanto que foi feito. Isso é muito bom. Muito obrigado, era isso aí, senhor presidente. Obrigado, vereador PC. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os nossos vereadores, o nosso presidente, nossas assessoras, que sempre nos ajudam. Quero cumprimentar o secretário, ex-secretário, mas sempre, né, secretário Schmitz, Marcelo Broilo, seu Benáquio, pastor Flávio, e todos que nos acompanham também de sua casa. Quero agradecer aos vereadores da minha bancada, o Sense e o Felipe, por me cederem este horário. Tem 3 assuntos que me trouxeram essa bancada. Primeiro, no dia 26 de junho, eu e a doutora Clarice apresentamos uma noite de conversa, cujo tema dedilhou as agruras da depressão pós-parto, da depressão após aborto, da depressão daquelas mulheres que querem gestar, mas não conseguem, e da depressão mesmo das mulheres que querem adotar. Nossa mesa redonda, que foi uma iniciativa da Frente Parlamentar pela Mulher, em conjunto com a campanha permanente Colo para a Mãe, contou com nomes de peso, como o Dr. Dal Ponte, médico obstetra, a doutora Gabriela Lemen, médica de família, e a psicóloga Silvana Ferri. Eu gostaria de salientar que foi extremamente esclarecedor nosso movimento. Todos palestrantes dentro de sua área e uma palestra complementando a outra. Ficamos orgulhosos de nossos palestrantes e do tema que escolhemos, porque foi um sucesso. Né, doutora Clarice? Foi um sucesso. Obrigada a todos que compareceram, nos dando seu apoio com a graça de sua presença. Obrigado a nossos palestrantes e obrigado ao governo municipal, que nos emprestou o Salão Nobre. Obrigado a todos. Meu segundo assunto se refere ao que o prefeito, o que o vice-prefeito, o que a nossa administração tem feito pelas comunidades. Eu vou iniciar falando que nós temos 10, nada menos de 10, bairros agraciados com academias ao ar livre. O último espaço aconteceu no Centenário. Nós temos tido entregas e início de obras de pavimentação asfáltica ou apenas calçamento, como, por exemplo, a pavimentação asfáltica da Paim Filho. Afinal, a Paim Filho é uma importante ligação do centro com os bairros Imigrante e São José.
tudo com o objetivo de melhorar a vida das comunidades. Tem muito mais coisas acontecendo. Eu não vou citar tudo, primeiro porque eu não vou ter tempo, e segundo porque meus colegas vão falar sobre isso. Mas as obras avançam no interior e a estrada do Salto Ventoso está com trânsito liberado. Nós temos pavimentação, vou dar uns exemplos, na Rua da República, do Santo Antônio, Gonçalves Dias, Bairro Cruzeiro, Monte Ibérico, o Domênico Fim, que foi feito com pedras reaproveitadas. Desculpe. Rua Felisbino Francisquini foi feito com pedras reaproveitadas. A primeira etapa da Ângelo Bartelli, a escadaria da Pedro Grendene, e aqui também nós temos as escadarias do Industrial, Vêneto e Rômulo Noro. Na Paim Filho, nós tínhamos 2 etapas. A primeira foi uma renovação, e a segunda realmente foi feita e já foi entregue. Das academias ao ar livre que eu comentei, Caravaggio, Cinquentenário, Cruzeiro e América já foram entregues, prontas. No 1º de maio, além da academia ao ar livre, também foi feita uma praça. Em breve, o 1º de maio terá um novo posto de saúde, uma creche e um centro de assistência social. 3 parques inclusivos foram entregues. E nós temos o Largo Carlos Fetter, que é um orgulho da nossa cidade. Hoje de manhã, eu atendi um casal que esteve fora por bastante tempo, de Farroupilha, e voltou agora faz um mês para cá. E eles comentaram do impacto positivo que eles tiveram para quem está vindo de fora. Isso é algo que nos enche de orgulho. Eu só posso sentir orgulho de fazer parte desse governo. Porém, tem mais um assunto que me trouxe a esta tribuna, que é a questão da liberação da maconha. Eu vou, neste momento, fazer uma certa alusão às palavras do deputado federal, Dr. Fernando Máximo, que é médico, legista e palestrante contra drogas há mais de 15 anos. Esse deputado federal, há alguns dias, num dos seus espaços na Câmara, ele comentou algumas coisas sobre a liberação da maconha. Ele apresentou estatísticas assustadoras. E ele deu um exemplo muito claro de quão prejudicial é a liberação de drogas ilícitas. Ele deu o exemplo, por exemplo, do cigarro. No Brasil, no período de 1989 a 2020, houve uma diminuição de mais ou menos 71,8% de tabagistas. Sabem por quê? Porque houve uma proibição, houve uma dificultação para as pessoas que fumam. Não pode fumar em locais públicos, não pode fumar em locais fechados, não pode fumar no avião, não pode fumar no ônibus, não pode fumar aqui, não pode fumar ali. No emprego também não é permitido. Nos restaurantes existia um espacinho microscópico para os fumantes que ficavam lá isolados. Tudo isso dificultou para o tabagista. E foi assim que o tabagismo veio a diminuir drasticamente. Mais de 71%.
E então, nós temos o órgão da ONU que trabalha com drogas e crime. E em Viena, em 2022, esse órgão fez um pronunciamento em que mostra que onde houve descriminalização de drogas, houve uma legislação de drogas, houve um aumento importante dos usuários. Principalmente da maconha. E aí é que mora o perigo. Nós sabemos que a maconha é uma porta de entrada para o uso de drogas mais pesadas. Sabe-se que 16% dos usuários de maconha ficam dependentes. Não é assim como dizem, não tem sim, 16% ficam dependentes. E, além disso, a maconha destrói neurônios. E ela causa muitos danos cerebrais. Nós temos Alzheimer, esquizofrenia e até mesmo câncer, senhores. Assim como o cigarro, como o tabagismo, a maconha provoca também câncer de esôfago, de estômago, de garganta, de boca e de bexiga. Em um grande estudo que foi realizado em Oxford, na Inglaterra, e no Canadá, na Universidade McGill, esse estudo avaliou 23 mil jovens distribuídos pelo mundo. E eles dividiram nos grupos que usam maconha e os que não usam. E eles chegaram a algumas conclusões importantes. 37% a mais de depressão no grupo usuário de maconha. Bem, até aí nós podemos imaginar que isso pode ser um vício de origem, porque, afinal de contas, a pessoa pode ser mais deprimida, já está procurando uma droga, já tem problema, né? Mas aí vem um outro dado, e esse outro dado não deixa dúvida. 246% a mais de tentativas de suicídio no grupo usuário comparado ao não usuário. 246% a mais. Claro que aqui nós não vamos falar sobre... Nós vamos discutir o uso medicinal da maconha. Por favor, não é isso. O uso medicinal da maconha é indiscutível. Ponto final. O que nós estamos discutindo aqui é a legalização da maconha para o consumo próprio. Inclusive, há estudos que apontam, inclusive um do Colorado, para um aumento do número de prisões, porque as pessoas não são mais presas por porte ou por tráfico de drogas. Mas elas começam a cometer pequenos delitos, e, às vezes, elas vão até para um delito maior, como o roubo seguido de morte. Porque elas querem manter o seu vício e o dinheiro é curto. Vamos considerar, então, que várias universidades no mundo inteiro, vários estudos pelo mundo inteiro, alguns reportados em importantes revistas médicas, como o JAMA ou o New England Journal of Medicine, que atestam os malefícios da legalização da maconha. Senhores, legalizar a maconha é ir contra todas as evidências. Enquanto todo mundo está girando contra a legalização, o Brasil está indo de encontro a esse delito. Por favor, senhores, lutemos e digamos não à legalização da maconha.
Muito obrigada. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. E convido o Partido Progressista PP para que faça o uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Tiago Brunet. É estranho. Boa noite, senhores vereadores, colegas, presidente. O Adamati não está aqui, eu ia falar, né? Então, todos que estão aí, as lideranças, Schmidt, Broilo, e aos assessores e aqueles que estão nos seus domicílios nos assistindo. O que me traz aqui hoje, senhor presidente, tem um assunto que eu já venho estudando ele há alguns meses, tá? E esse final de semana eu dei uma acelerada e acabei a leitura. E, inclusive, eu quero que, senhor presidente, se o senhor puder, depois, tirar uma cópia para cada bancada, né? Não precisa uma para cada um, mas pelo menos uma para cada bancada deste estudo aqui. Eu passo para o Thiago, se puder passar, só dar uma olhadinha. Esse estudo, senhor presidente, ele foi feito pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados, o SEDES. Realizou um estudo, então, intitulado Cidades Inteligentes, entre 2019 e 2020, para debater o futuro dos nossos municípios, né? Como eles vão ser lá no futuro e o que a gente pode fazer hoje, né, para melhorar e para que os nossos municípios se tornem, sim, cidades inteligentes. Então, cidade inteligente não é aquela que simplesmente usa a tecnologia no meio urbano, mas aquela que investe em capital humano e social, em desenvolvimento de uma economia sustentável, em inovação, em empreendedorismo e no uso de tecnologias disponíveis para aprimorar e interconectar o serviço e a infraestrutura das cidades. Tudo isso de modo equânime e criativo, sempre com foco na cidadania, na qualidade de vida e no bem-estar dos cidadãos. O objetivo, então, dessa leitura, né, que culminou, né, com os deputados, com o Centro de Estudos, culminou com o projeto de lei para instituir a Política Nacional de Cidades Inteligentes, oferecendo diretrizes e incentivo para a implantação de planos de cidades inteligentes nos municípios brasileiros, os quais deverão ser aprovados pelas respectivas câmaras municipais. Por isso que eu trago esse assunto aqui, para que a gente possa conversar. Eu quero fazer uma introdução nesse assunto e quero falar um pouco da pandemia. A pandemia ela acelerou a transformação digital por que passam as cidades brasileiras na medida em que exigiu brusco estreitamento na relação entre as pessoas e os equipamentos tecnológicos. A imposição do distanciamento social para conter a disseminação do vírus transformou atividades essenciais de vida do brasileiro, como trabalhar, estudar, comprar, vender, cuidar da saúde, se informar e se divertir, que passaram a ocorrer no ambiente virtual. Não é novidade nenhuma para todos nós aqui. Por sua vez, as desigualdades sociais do nosso país tornaram-se ainda mais evidentes nesse período. Milhões de pessoas sem acesso à água potável e saneamento básico estiveram mais vulneráveis à contaminação pelo novo coronavírus. Crianças sem acesso ao Wi-Fi foram apartadas das aulas virtuais. O uso precário do transporte coletivo, em que predomina a aglomeração e a falta de ventilação, colocou em risco trabalhadores e suas famílias. Assim, construir cidades inteligentes, resilientes, inventivas, sustentáveis, amparadas por boa governança, voltadas para a promoção do bem-estar de todos e comprometidos com a redução da desigualdade, deve ser estratégia adotada pelo poder público para se prevenir e apresentar respostas eficientes em futuras situações críticas. As cidades inteligentes, elas são estruturadas em alguns eixos principais. Tá? O principal eixo, com certeza, é a sociedade. A sociedade é uma sociedade inovadora e altamente qualificada. Capacitação dos municípios em duas frentes. Qualificação das pessoas para o uso das ferramentas digitais, o alfabetismo digital, e geração de mão de obra qualificada para a economia digital. Então, assim, ó, o mais inteligente, o mais importante
são o capital humano e pesquisa. E aí, senhoras e senhores, eu busquei também, está no estudo, algumas informações que nos deixam muito preocupados com o atual cenário do Brasil. No relatório do Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2017, no terceiro ano do ensino médio, a pontuação média dos alunos em língua portuguesa correspondeu ao nível 2, numa escala de 8 níveis. E em matemática, nível 2, numa escala de 10 níveis. Encerrada a etapa do ensino médio e concluído o ensino obrigatório, em média, os alunos concluentes têm aprendizado insuficiente, abaixo do básico, em língua portuguesa e matemática. Além disso, tem um levantamento que mostra laboratório de ciências nas escolas municipais. No ensino fundamental, nós temos apenas 3,6% das escolas têm laboratório de ciências. 3,6%. No ensino médio, 30,9% apenas. A infraestrutura de tecnologias educacionais, ou seja, a internet feita para o aprendizado, nas escolas municipais do ensino fundamental, 29% apenas tem. No ensino médio, 52% tem. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos da tecnologia. Nós precisamos qualificar a nossa educação. O Brasil, Roque, tu sabe bem disso, em 1980, nós tínhamos uma economia melhor que a da China. Há menos de 50 anos atrás. A nossa economia era melhor que a da China. E muitos dizem, os mais antigos aqui, eu não vou dizer quem, tá? Para não dar briga, mas dizem assim, a nossa escola, o curso técnico, era muito melhor. A gente tinha laboratório dentro da escola. Gente, nós precisamos urgente de uma política de Estado para a educação, não de governo. Nós precisamos de uma política de Estado. O Cristóvão Buarque, um dos políticos que talvez eu mais me espelhe nele, principalmente quando ele estava no PDT e eu também, e é um trabalhista clássico e um fomentador da educação nesse país, foi candidato a presidente em 2006, foi ministro da Educação com o Lula, e inclusive numa briga que ele teve com o Lula, ele saiu, né, do Ministério da Educação, porque na cabeça dele, ele queria botar um instituto técnico em todas as cidades do Brasil, todas as cidades do Brasil. Essa era a proposta dele. Um por cidade. Era um projeto de 30 anos. Se isso fosse colocado em prática em 2002, na época do governo Lula, talvez agora nós estaríamos colhendo fruto de ter um instituto técnico e não ter feito uma política de governo que distribuiu diploma para todo mundo, mas que não educou ninguém, na verdade. Mas não estou aqui para isso. Estou aqui para falar sobre as cidades inteligentes. Os municípios, então, devem buscar, formar e ocupar seu território com capital humano qualificado e criativo. Para isso, devem propor políticas para a formação e capacitação dos docentes e no uso pedagógico de competências digitais, instituir a Política Nacional de Inovação e Tecnologia na Educação, programas para melhora de aprendizado em leitura e matemática, melhoria na infraestrutura escolar, estabelecimentos de parcerias dos sistemas de ensino com as universidades, Juliano. Aqui, acho que a universidade tem que estar próxima da escola. Precisamos fomentar estas questões também para a capacitação e formação continuada da população que não está mais na escola e expansão das matrículas para a formação técnico e superior, especialmente em tecnologia da informação e comunicação. Então, gente, como nós estávamos conversando, precisamos melhorar a nossa sociedade. As cidades inteligentes, elas são feitas por homens e mulheres inteligentes. Não vão... Na China tiveram algumas experiências de fazer cidade de carbono zero, fazer toda uma cidade já com toda a infraestrutura, e que hoje tem menos de 20, 30 mil moradores, porque não deu certo. Porque a cidade tem que ser construída por nós. Nós conhecemos a forma, nós estamos aqui vivenciando. E é por isso que eu peço mais uma vez para que tomem conhecimento, e eu acho que pensando é muito pior do que 15 cidadãos pensando. Então, nós precisamos projetar esse projeto e, junto com, então, a sociedade, tem a questão da economia baseada no conhecimento, né?
integração de serviços e geração de negócios para benefício de cidades e municípios com base em análises estatísticas e de comportamento sobre cada aspecto da vida em sociedade. Tecnologia tem que ter, com certeza, né? Uso de tecnologias inteligentes e sensitivas, aspectos relacionados à infraestrutura necessárias para a interconectividade de redes, equipamentos e sensores para a melhoria dos serviços e da qualidade de vida. Isso, o que nós podemos dar de exemplo? O semáforo inteligente, o poste inteligente, aplicativos, tem cidades que têm aplicativos para agendar a coleta de lixo, gente. Olha que fantástico. No Brasil tem isso aqui. Não vamos muito longe. Monitorar a poluição do ar e até propor ideias para o governo de soluções digitais podem melhorar entre 10% a 30% os índices totais de qualidade de vida das pessoas. O Tiagão usa bastante, né, a tecnologia para pagar, enfim, até tem também na prefeitura, hoje, né, tu vai lá e faz a tua empresa lá em menos de 24 horas. Né? O Roque foi uma das pessoas importantes nesse processo, que inclusive fez muitos cursos, Brasil afora, né, sobre o tema. Então, isso é uma cidade inteligente. A nossa cidade, eu estava avaliando e vendo, né, muita coisa ela já é inteligente. A gente só precisa estruturar ela e mostrar, né, até para poder capitanear recursos, para que a gente possa deixar ela preparada para no dia que tiver uma política mais forte e tiver recursos, a gente poder, né, ter acesso a esses recursos. Então, tem que ser uma cidade sustentável, a sustentabilidade integral, busca para a perenidade, para projetos e orçamentos e o desenvolvimento de soluções em equilíbrio com o meio ambiente e que busquem diminuir o uso de recursos naturais. A ideia da sustentabilidade abrange desde aquele relacionado ao meio ambiente, passando por vários outros, como economia, política, inclusão, acessibilidade, mobilidade, até chegarmos à sua função principal, gente, que, ao meu ver, é servir como componente vital às pessoas. Planejamento urbano, de mobilidade e transporte, recursos hídricos, saneamento, remoção e gestão de resíduos, geração e transmissão de energia, infraestrutura residencial e industrial, redução do risco de desastres, segurança, acesso à informação e à educação e à comunicação. Por fim, uma cidade inteligente, com certeza, tem uma governança inteligente. A governança mediada por tecnologia e participação cidadã. Garantia do engajamento dos cidadãos desde o processo de planejamento até a implantação e manutenção dos projetos. No que tange a participação e alcance social, novas ferramentas de comunicação permitem realizar consultas públicas, votações, indicações, reclamações e solicitações de serviço em tempo real, a custos desprezíveis. Somado a isso, diversos serviços públicos podem ser prestados de forma inteiramente digital, como é o caso que a gente falou agora aqui, de abrir uma empresa, sem exigir a presença do usuário e com diminuição sensíveis dos prazos. Processos administrativos também ganham eficiência com recursos tecnológicos e, somados a maior participação popular, maior transparência nas decisões ou, em outros planos, com melhor governança, as soluções da administração podem ser implementadas de maneira mais eficaz, com certeza. Por fim, gente, então, o objetivo que eu trago aqui é que a gente crie esse plano de cidade inteligente que deverá ser aprovado por lei nesse município e ser integrado ao plano diretor do município. Eu gostaria, senhor presidente, de convidar, então, para que faça uso da tribuna, em alguma segunda-feira, a professora Janaína Mack. Ela é professora da Universidade de Caxias do Sul e, neste trabalho aqui, tem um artigo que é dela, que é Cidades Resilientes, a experiência de Caxias do Sul. Ela tem mestrado, tem doutorado, inclusive o Tiagão foi aluno dela, né? E diz que ele fez o projeto das facas BV para ela aprovou o projeto, enfim, e nem acabou o projeto lá, ele se enlouqueceu e fez a fábrica. Olha só que interessante, né? E ela, dita por ele uma vez, ela que começou a ajudar ele nesse início do projeto das facas BV. Então, eu quero que ela venha aqui para que ela possa, né, explanar sobre a experiência que ela teve sobre cidades resilientes em Caxias do Sul com a gente. Aí, depois eu faço um protocolo, protocolo pedido. O Juliano quer... É isso? Juliano quer uma parte. Pode falar. Uma parte é o vereador Juliano. Obrigado pela parte. Eu acho que é importante esse debate, né? O governo
o governo aqui próximo a nós, o governo Lula, do Cristóvão Buarque, né, bem importante, Instituto Federal na Feliz, em Bento, Caxias, Farroupilha. Eu acho que a gente pode e deve, tem que avançar nessa questão. É necessário fazer, sem sombra de dúvidas, um debate mais amplo sobre o ensino superior. Precisa de uma reforma urgente. E no ensino médio, que há muitos anos vem com uma defasagem. Porque as provas de vestibular, elas são conteudistas. E não é, só para concluir, e não é o que a gente está vendo na prática, com o novo ensino médio, o ensino politécnico, outras experiências que não deram certo. Obrigado. Bom, gente, era isso. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tiago Brunet. E está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.